Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que havia estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro no túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos e irmãs caríssimos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Estamos neste dia solene, celebrando a Páscoa de nosso Senhor, sua vitória sobre a morte, sua vida que venceu a morte e que, por meio dela, nos dá também oportunidade de vida nova. Nós cantamos que podemos crer no amanhã, e Cristo vivo e ressuscitado é quem vai à nossa frente pelos caminhos da história nos conduzindo. Se Cristo, irmãos, é quem vai à frente, é por isso que nós podemos acreditar no amanhã. Podemos acreditar no futuro, porque quem vai à nossa frente é quem venceu a morte, é quem venceu o maior inimigo que tínhamos. É por isso que podemos acreditar no amanhã. Cristo, caríssimos, nos faz atravessar as águas da morte para do outro lado encontrarmos a vida que vem dele, que vem de Deus, do coração do Senhor. Fomos feitos, meus irmãos, para isto, para esta vida que brota do coração do Altíssimo, e este é o motivo da nossa alegria. Nós não estamos hoje nos alegrando porque vamos finalmente quebrar a penitência, ou porque vamos ganhar chocolate, ou porque o coelhinho aqui ou acolá, ou isso ou aquilo outro. Não, não é por isso. Coelhinho não morreu por ninguém, chocolate não salva ninguém. Nós nos alegramos, meus irmãos, neste dia, nos reunimos aqui para celebrar a memória da ressurreição de nosso Senhor, que nos abre as portas da vida eterna. Se antes a morte era para nós motivo de tristeza, de pavor, de terror, de desespero, agora não mais. Agora, caríssimos, temos diante de nós as portas da eternidade abertas. Portas estas que só podiam ser abertas do lado de dentro. Por isso que Cristo morre, para abrir as portas da eternidade para nós, para que pudéssemos alcançar a plenitude a qual Deus nos fez para alcançarmos, para sermos. Deus nos fez para a plenitude, e para a plenitude nós caminhamos à medida em que seguimos os passos daquele que vai à nossa frente, Cristo ressuscitado. É Ele, caríssimos, que é a razão de estarmos aqui. É Ele quem conduz a sua igreja, é Ele quem caminha conosco como um irmão de caminhada, mas também é Ele que nos aguarda no final de tudo. Ouvimos, meus irmãos, o que foi dito no Evangelho de hoje pelo evangelista João. Diante de nós temos dois discípulos que saem correndo em direção ao túmulo. Também nos diz que correram para encontrar o que estava lá, o que aconteceu. A ressurreição do Senhor nos faz estarmos em prontidão. Por isso correr, por isso a pressa. Quando ouvimos o Evangelho, o ouvimos de pé, para dizermos que estamos em prontidão diante de Cristo ressuscitado. Estamos prontos. A vivência da nossa fé, meus irmãos, não pode ser deixada para amanhã, mas precisa ser feita hoje. No hoje da nossa vida, Cristo ressuscitado nos conduz para testemunharmos seu Evangelho.
Chegaram no túmulo e no túmulo encontraram os lençóis e o pano que cobria o seu rosto dobrado à parte. Um costume para aqueles que estão servindo à mesa é o seguinte: quando nos sentamos à mesa, o guardanapo de colo nós usamos, colocamos no colo, limpamos os nossos lábios, voltamos para o colo. Quando estamos esperando o próximo prato, dobramos e colocamos sobre a mesa. Dobrado. Se por acaso nós formos interromper a refeição, não continuar a comer, sair e ir embora, nós embolamos o guardanapo de colo e colocamos sobre o prato, embolado e não dobrado. Nos diz a Sagrada Escritura que o pano estava dobrado, colocado à parte dos lençóis, dobrado. Quando o Senhor dobrava o guardanapo e se retirava da mesa, ele dizia para os seus servos que ele iria voltar para continuar a refeição. E é isto que nós também recordamos. Nós aguardamos o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor ressuscitado. E esta é a nossa esperança. A igreja caminha, corre com passos firmes em direção ao seu mestre, que disse que voltaria e que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco e ele nos aguarda no final de tudo. Esta certeza, meus irmãos, trazemos no nosso coração, que o Senhor vivo voltará e que nos encontraremos com Ele. Agora, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, precisamos lembrar do que Paulo nos diz na segunda leitura. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Quem nasceu da água e do Espírito não pode viver segundo a carne. Quem nasceu da água e do Espírito não pode viver como homem velho. Quem nasceu da água e do Espírito precisa buscar as coisas do alto. Em uma de suas últimas pregações, Padre Léo deu o exemplo, usando esta leitura, do carimbo. E eu digo a mesma coisa que ele no dia de hoje. Façam um exame de consciência. Chame o Senhor, tome o Senhor pela mão e vai passeando por sua vida com 2 carimbos na mão, coisas do céu, coisas da terra, e veja o que tem predominância na sua vida. Você pode carimbar tudo que você tem na sua vida de que modo? Coisas do céu ou coisas da terra? Buscai as coisas do alto. O padre diz em cada Santa Missa, corações ao alto. Porque no alto, meus irmãos, que se encontra a nossa meta. Cristo nos abriu as portas da eternidade para que não ficássemos na mesquinhez de uma vida que acaba aqui. Quem não tem esperança de vida eterna, esse sim pode ficar só preocupado com as coisas da terra. Quem não acredita na eternidade pode sim viver só desejando coisas desta vida e tendo-as cada vez mais para si. Quem acredita na eternidade e que nasceu de novo por meio das águas do batismo, este é chamado a viver olhando e mirando aquilo que está no alto, na nossa meta. Aquele que vai para a corrida, ele não está pensando unicamente em sair pegando coisas. Vocês já viram um corredor pegando tudo que tem no caminho? Já? Todo mundo aqui já assistiu uma corrida na televisão, né? Eles pegam só o
necessário. Precisa da água naquele momento, passa correndo, pega a água, toma, joga no corpo para resfriar e segue a corrida. Se ele parar para ficar juntando coisas nos seus braços, ele vai conseguir chegar na sua meta? Vai? Não vai. Perceba, é preciso correr ao encontro de Cristo, e eu já disse isto, mas para correr ao encontro de Cristo, tem coisas que servem de peso e que nos impedem de chegar ao encontro de Cristo. Por isso eu digo de novo, como Paulo disse: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, porque diferente das coisas terrenas, dos nossos apegos terrenos, as coisas do alto nos fazem, nos impulsionam em direção ao Senhor que vive e que nos espera. Lembremos, meus irmãos, neste dia disso. Lembremos que nascemos para uma vida nova. Procuremos então viver de acordo com esta vida que recebemos do Senhor. Vivamos como seguidores do ressuscitado, homens e mulheres do caminho, que devem servir como este círio serviu de luzeiro ontem à noite para todos nós. Nós também, como o círio que queima e ilumina, devemos ser luzeiro para o mundo. Se o mundo se encontra perdido, nós devemos ser luz para o mundo. Não viva como os outros que estão lá fora. Ah, agora chegou a Páscoa, agora posso viver do jeito que eu quiser. Não, agora não. É viver como seguidor de Jesus. Tudo demais é sobra, não é? Faz mal. Cuidemos de nós, cuidemos dos que amamos, porque é isto, meus irmãos, que são as coisas do alto. O cuidado que temos conosco, o cuidado que temos com os irmãos, o cuidado que temos com a comunidade. Estas são as coisas do alto. O cuidado com o outro, o amor que dispensamos nesta vida. Mas se estamos preocupados em viver uma vida desregrada, não teremos tempo para amar e cuidar do irmão. E aí, vamos continuar procurando vida onde não tem. Procuremos vida onde tem vida, nas coisas do alto. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que esta Páscoa sirva para transformar o nosso coração, que ao voltarmos hoje para as nossas casas, possamos amar nossas famílias um pouquinho mais, possamos cuidar um pouquinho mais daqueles que estão ao nosso redor, possamos levar a luz do Senhor ressuscitado por onde formos, possamos, sobretudo, ser luz do ressuscitado. Dizer com alegria que acreditamos nesse Deus que vive. Olha que bênção, ontem recebemos 4 novos membros para a igreja. Certamente tem muitos outros aí precisando nascer de novo pela água do batismo. Dê seu testemunho para que estas outras pessoas também estejam aqui conosco. É o nosso testemunho que vai trazer novos filhos para a igreja, fecundidade para a igreja, e que vai fazer com que todos, e este é o desejo de Deus, todos busquem juntos as coisas do alto. Porque sozinhos, meus irmãos, de fato é difícil, mas juntos, como irmãos em comunidade, fica mais fácil a nossa subida em direção a Deus. Que Ele nos ajude com sua graça e com a firme esperança de vida eterna, continuemos caminhando por esta vida, plantando por onde passarmos o jardim da ressurreição da vida eterna. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.